Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Só essa gripe que ainda insiste em não acabar, tá? Mas tô bem melhor do que antes. O vídeo de hoje é uma tag com as amigas e o tema é sobre perdão, tá? Então, a seguir eu vou passar para as perguntas e no final eu falo o nome das participantes. Desde já peço para vocês ir lá visitar o canal das nossas amiguinhas, ver o que elas responderam. A primeira pergunta é: o que significa perdoar? Bem, perdoar é você ter a intenção voluntária, uma coisa de você mesmo, que vem do coração e que não seja obrigada por ninguém a esquecer sentimentos negativos que foram feitas por alguém, assim como a raiva, brigas, traições, entende? E você esquecer aquele sentimento de forma intencional, de forma voluntária, de forma que venha do coração, não aquela coisa de boca para fora que a pessoa fala que perdoou, mas por dentro está se remoendo de raiva. Isso então é o significado de perdoar. Segunda pergunta: é possível perdoar alguém que não se desculpou? Bem, quando a pessoa faz alguma coisa e ela não se desculpou, às vezes porque acha que agiu certo, outras vezes porque não tem o costume de se desculpar, outras vezes porque acha que não tem desculpa, e muitas outras vezes que não tem coragem de pedir desculpa, fica mais complicado, né? Porque a gente vê que a pessoa fez, mas não reparou o que fez. Mas mesmo assim é possível, se a pessoa tem Deus no coração, se a pessoa vê que a necessidade é grande de perdoar, se a pessoa vê que está disposta a perdoar, porque, gente, por mais que o perdão seja necessário, a gente tem que fazer de coração, tá? E tá disposta mesmo a esquecer aquilo. Porque assim, ó, com essa história assim, ó, de dizer, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui, ou ela lá e eu aqui, não quero mais encontrar na minha frente. Isso aí não é perdão. Porque, claro, quando a pessoa fez uma coisa muito grave e a pessoa perdoa, é evidente que a pessoa não vai se tornar amiguinha e trazer para dentro de casa. Mas, se encontrar na rua, vai pelo menos emitir pensamentos positivos, não vai sentir raiva. Esse é o verdadeiro perdão. Se a pessoa dizer assim, eu perdoo, mas não quer assim, não cogita nem a ideia de encontrar por acaso a pessoa no meio da rua, e quando vê, sente aquela raiva horrorosa, isso não é perdão. E o perdão não é fácil não, tá, gente? É uma coisa que vem de dentro, uma coisa que vem do coração. Às vezes a gente acha que necessita perdoar, mas não consegue. Então a gente tem que fazer um trabalho com a gente mesmo para perdoar, tá? A gente tem que primeiro se perdoar e fazer um trabalho com a gente mesmo, pedir muita ajuda a Deus para poder perdoar. Porque o perdão não é fácil, ele é necessário, mas não é fácil. A terceira pergunta é: qual é a diferença entre o perdão e o esquecimento? A diferença é que o esquecimento, apenas por esquecer, não, porque a gente pode esquecer aquilo e perdoar, né? Como já falei no começo. Mas quando a pessoa só esquece e não perdoa, a diferença é que a mágoa fica lá dentro do coração. E quando a gente lembra ou vê a pessoa ou
ou revive aquilo que aconteceu na memória, a raiva volta, o sentimento negativo volta. Então essa é a diferença. Esqueceu porque não viu mais, esqueceu porque passou tempo, esqueceu porque não falaram mais no assunto, mas a mágoa fica lá dentro. Então, quando vê a pessoa ou quando revive o assunto, a raiva volta. Então, essa é a diferença. É que a mágoa fica lá dentro. E quando se perdoa, a mágoa não fica lá dentro. Eu quero dizer para vocês que, como eu já falei, que perdão é muito difícil. É necessário, muito necessário. Deus gosta que a gente perdoe, tá? Mas a gente tem que fazer um trabalho muito grande para perdoar certas coisas, porque não é fácil. E às vezes a gente pensa que perdoou e de repente a gente se depara com aquela mágoa lá dentro e vê que não perdoou nada, que ainda tem muito que perdoar, entendeu? É uma coisa assim complicada mesmo. A quarta é: quais os benefícios do perdão para a saúde mental? Há muitos benefícios, né? A pessoa se sente mais alegre, mais leve, mais feliz, mais conectada com Deus, mais satisfeita. Parece que tira um peso do coração, entendeu? Mas como já disse, tem que ser um perdão total, um perdão de verdade, que vem do coração. A próxima pergunta é: o perdão pode melhorar as relações? Com certeza, com certeza. Se a gente perdoa, se perdoa e as pessoas nos perdoam, a relação fica bem melhor, bem fácil, bem tranquila, bem Deus no nosso coração, com certeza. A sexta é: qual o impacto do perdão na nossa autoestima? Bem, o impacto do perdão é que ele libera sentimentos negativos na nossa autoestima e ele nos deixa mais leve emocionalmente, mais livre, mais alegre, né? E faz com que a gente viva melhor, entendeu? A 7 é: porque é difícil perdoar alguém. Porque assim, a pessoa fez uma coisa muito grave que nos prejudicou muito, que nos magoou muito, que nos deixou muito para baixo. E às vezes é uma pessoa assim que a gente já fez muito por ela, outras vezes é pessoas assim que se meteu na nossa casa como amiga, outras vezes é um parente muito querido, então é difícil perdoar por isso, porque nos magoou muito, deixou a nossa autoestima muito lá embaixo, nos prejudicou, nos tirou alguém às vezes importante, nos tirou coisa importante, nos deixou assim de pés e mãos atadas, então por isso é difícil perdoar, tá? E a 8 é: como superar a raiva, como superar sentimentos de raiva, acho que é mais ou menos isso, para perdoar. Então, eu acho que a forma de superar é buscar Deus. Sempre busca Deus. Pedir Deus para ajudar, pedir Deus para nos confortar, pedir Deus para nos orientar, pedir Deus para nos mostrar o caminho certo, pedir Deus para nos esquecer e perdoar aquilo que as pessoas nos fizeram. Até por sinal, pedir a Deus para que a pessoa também se perdoe, para que a pessoa também se arrependa do que fez. Também peça perdão a Deus, tá? E muita oração. Muita, 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 muita mesmo. A 9 é: qual é o papel da empatia no perdão? A empatia é tudo, né? A empatia ajuda, porque
através da empatia, a gente se permite ver as perspectivas e os motivos que fez o ofensor cometer aquilo que ele cometeu, né? Então, a gente vê o lado dele e a gente, olhando para ele com empatia, a gente vê, ou ela, não sei, a pessoa no caso, a gente vê que o ofensor, as perspectivas e os motivos pelo qual o ofensor cometeu aquele delito, aquele crime, aquela traição, né? E nos deixa assim com mais condição de perdoar, né? Porque daí a gente olhando aquilo com empatia fica muito mais fácil. Porque aí a gente cogita a ideia de ver como é que se diz? Um motivo pelo qual a pessoa fez aquilo, né? O ofensor fez aquilo. Então, muitas vezes a pessoa fez sem motivo, mas que a gente acha que fez sem motivo, mas lá dentro tinha um motivo. Talvez num momento de raiva impensada, não pensou, não tentou ver o lado do outro também, aí cometeu aquilo. Mas se a gente olhar com empatia, de repente a gente consegue ver algum motivo, entendeu? Que fez com que ele faça aquilo. Então a empatia ajuda muito no perdão. A 10 é como o perdão pode afetar um relacionamento. Se é que eu entendi a pergunta, quer dizer como a gente se sente depois do perdão. Fica mais fácil, né, o relacionamento, se for uma pessoa muito próxima da família, que a gente possa ainda continuar vivendo juntos, se relacionar. A coisa fica mais fácil porque a gente esqueceu de coração, porque a gente perdoou de coração, aí o relacionamento fica mais fácil, fica mais tranquilo. Se for uma pessoa que vive mais distante, permite que a gente não pense na pessoa com raiva, permite que a gente, se ao encontrar a pessoa, consiga falar se ela nos dirigir a palavra, com tranquilidade. Se ela não nos dirigir a palavra, consiga que a gente olhe para a pessoa sem raiva, olhe para a pessoa emitindo pensamentos bons. Então isso aí é muito bom para o nosso relacionamento, porque a raiva faz muito mal para a saúde da gente. A 11 é possível perdoar alguém e ainda manter distância? Sim, com certeza, porque às vezes a pessoa não é do nosso relacionamento. Era antes, mas agora não é mais. Então ela vive a vida dela, a gente vive a da gente. Tá? A gente perdoou porque aquilo era uma coisa importante para a gente, para o coração da gente, para a autoestima da gente, para o emocional da gente, para viver dentro das leis de Deus. Mas a pessoa vive longe, ou mesmo vivendo perto, ela não tem mais aquele contato com a gente e não precisa ter também. E às vezes é até melhor mesmo, porque daí a gente perdoou, mas ela vivendo longe, às vezes até melhor, porque o problema foi sério, entendeu? Então é possível a gente não manter a raiva naquela pessoa, a gente não emitir pensamento difícil, a gente não ficar se remoendo por dentro, a gente ficar livre daquele sentimento de raiva, mas manter a distância, porque tem situação que mesmo perdoando não dá mais para conviver, né, gente? Não dá. Perdoa, mas não dá para conviver, entendeu? Mas o perdão está dentro do coração da gente. E Deus sabe se a gente perdoa, porque é assim, ó, a gente pode enganar os outros, mas a gente não engana Deus.
Se a gente disser assim, eu perdoei, eu não sinto mais nada por aquela pessoa. Mas lá no fundinho, a gente tem uma raiva, Deus sabe, porque Deus sabe tudo. Então, só Deus vai saber se a gente perdoou ou não. Mas é possível a gente perdoar e manter distância. É possível sim. A 12 é: qual o papel da comunicação no perdão? Em alguns casos, o papel da comunicação é muito importante, né? A forma de que a gente vai abordar a pessoa, para conversar com ela, para se entender, para botar tudo para fora, para os dois se perdoarem, porque também tem que ter o perdão do outro lado para ajudar o perdão do lado da gente, né? Então é tudo. Agora, quando o perdão tem que vir do coração, porque é necessário, porque é de acordo com as leis de Deus, mas a pessoa não está mais perto da gente, não convive com a gente, não tem menor necessidade de se comunicar para perdoar, aí o papel da comunicação não faz diferença, porque a pessoa não está perto da gente, entende? Ela não tem mais uma vida social com a gente. Então, daí a gente perdoa de coração, se conseguir, claro, porque tem que conseguir, porque se não conseguir, tem que ficar lutando sempre para conseguir. E a comunicação é entre a pessoa com Deus. Então, é importante se a pessoa estiver perto, mas se a pessoa não estiver perto, a pessoa vai perdoar aquela pessoa ali para fazer bem para a gente própria. Aí a comunicação é só com Deus, através de oração. E é muito importante também essa comunicação com Deus. A 13 é possível perdoar a si mesmo? Sim, é possível. A gente conversa com a gente mesmo, a gente faz um balanço dos erros que a gente cometeu e vê o que foi muito negativo para a nossa vida, o que nos prejudicou, o que precisa a gente nos perdoar. Porque se a gente nos perdoa, a gente fica sempre com aquela culpa, e aí a gente continua com aquela culpa no coração, e aquela culpa magoa muito, aquela culpa, como é que se diz, mesmo que seja uma coisinha bem pequenininha, mas que a gente se sentiu culpada, a gente continua com aquilo e aquilo atrapalha bastante. Então é por isso que é necessário se perdoar, e é possível sim. E a 13, o que a gente tem que fazer para a 14, o que a gente tem que fazer para perdoar os nossos erros do passado? Simplesmente pensar neles, pedir perdão a Deus, ver que aquilo não tem mais conserto, que agora é bola para frente, esquecer o passado e procurar não cometer mais aqueles erros e pedir a Deus ajuda para que a gente esqueça aquilo ali, se perdoe e não cometa mais nenhum erro. A 15 é: qual a relação entre o auto-perdão e a autoestima? Bem, os dois estão interligados, né? E é um sentimento que um precisa do outro, tá? Perdoar a si mesmo é importante para a gente construir a nossa autoestima. Porque enquanto a gente não se perdoa, a nossa autoestima fica muito lá embaixo. Então, um precisa do outro, tá? A 17 é: qual o papel da reflexão no perdão? É muito importante, né? Porque para a gente perdoar, a gente tem que refletir. Primeiro a gente tem que refletir o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, por que é importante esquecer, por que é importante perdoar, por que é importante se perdoar. E aí, através dessa reflexão, talvez a gente chegue ao contexto de perdoar. A 18 é: como o perdão pode ser uma forma de libertação? Porque através do perdão você tira de dentro de você sentimentos negativos,
sentimentos de raiva, sentimentos que te maltratam, e daí você se liberta, né? Você se liberta e aí promove a leveza emocional, promove a empatia, promove a autoestima. Então, é muito importante, né? E a 19 é possível perdoar alguém que fez algo grave? É possível, mas é difícil. É possível, mas é difícil. É uma batalha muito grande. A gente tem que todo dia pedir a Deus para ajudar, todo dia refletir, todo dia pensar nos motivos do outro, todo dia tentar entender que nem todo mundo pensa antes de fazer, que nem todo mundo tem Deus no coração para perdoar e não cometer o mal. É possível, mas difícil, muito difícil, às vezes leva anos. Gente, qual é o impacto do perdão? O impacto do perdão é tudo de bom, né? Que nos traz libertação, leveza, diminui, tira totalmente a estresse, ou diminui pelo menos, nos deixa com condições de deitar na cama e dormir tranquilamente, nos deixa leve, nos deixa com autoestima lá em cima, nos deixa calmo, tranquilo. O impacto do perdão é muito bom, tá? E a 21 é possível perdoar alguém que não se arrependeu? É possível também, mas é difícil porque a gente vê que a pessoa fez e não se arrependeu. Ela acha que fez certo, ela não se comoveu com o que fez, ela não botou Deus no coração dela, então é complicado. Mas é difícil, é possível, porque assim, a gente tem que pensar na gente também. Se a gente não perdoa, a gente também vive mal. E vivendo mal, tudo fica difícil, a autoestima fica lá embaixo, a gente vive com estresse, a gente vive sem tranquilidade para dormir, a gente vive pesada, a gente vive com raiva, isso não é bom para a nossa saúde. Então, é possível, mas não é fácil. 22 qual o papel da compaixão no perdão? É muito importante, né? Porque se a gente sentir compaixão pelo que cometeu o pecado, o crime, pelo ofensor, é mais fácil a gente perdoar. Se a gente conseguir sentir um pouco de compaixão. Ele fez isso, ou ela, ou a pessoa, numa hora de raiva, numa hora impensada, mas agora vai viver com essa culpa pro resto da vida e vai ser apontado por todo mundo como criminoso e vai ter muitas portas fechadas. Então, se a gente sentir um pouquinho de compaixão pela pessoa, é mais fácil perdoar. Então, a compaixão é muito importante mesmo. A 23 o perdão pode ser uma forma de cura? Sim, pode ser uma forma de cura, porque se a pessoa tá com raiva, tá não conseguindo dormir, tá pensando naquilo constantemente, a pessoa não vive, a pessoa vegeta. Daí a pessoa vai ficar doente, porque não vai dormir, vai ficar doente do estômago, vai ficar com gastrite, vai ficar até com doenças graves. Então, se perdoar, a pessoa vai se livrar daquilo, e livrando daquilo, livra-se também dos problemas de saúde, tá? A 24 qual a diferença entre o perdão e a conciliação? É uma diferença muito grande, gente, porque perdoar é a gente tirar aquele sentimento ruim de dentro da gente e ver a pessoa como uma pessoa normal, não sentir raiva, não desejar mal,
E a conciliação, às vezes, é necessário que a pessoa se concilie com a pessoa que nos magoou, que nos fez mal, para viver um pouquinho melhor, para resgatar talvez alguns negócios, para não ter problemas mais tarde no futuro. Então ela convive com a pessoa, se concilia com a pessoa, mas aquela raiva fica lá dentro do coração e o perdão não chegou. Então a diferença é bem grande mesmo. A qualquer momento aquela raiva pode voltar, a qualquer momento pode haver briga de novo, a qualquer momento pode haver separação. Então a diferença do perdão e a conciliação é muito grande. A 25 o perdão pode afetar a memória? Sim, o perdão pode afetar a memória, porque se a gente não perdoa, a gente fica com aquela raiva nos deixa triste, aquela raiva nos deixa sem vontade de fazer nada, aquela raiva nos deixa sem condição de pensar, sem condição de fazer nada, sem condição de memorizar, sem condição de nos lembrar. Se a gente perdoa, a memória volta, então o perdão afeta a memória, entendeu? E a 26... A 26 o perdão é uma virtude? Sim, o perdão é uma virtude. Porque a pessoa que tem Deus no coração, a pessoa que sabe a importância do perdão, a pessoa que bota Deus em tudo, ela perdoa com mais facilidade, tá? E isso é uma virtude que nem todos têm, tá? Não, nem todos têm a virtude do perdão, tá? E a 27 A 28 o perdão é uma forma de crescimento pessoal, acho que é mais ou menos isso. Eu acho que sim, tá? Porque se a gente perdoou, a gente viu que tem capacidade para entender o outro, a gente viu que tem capacidade para botar para trás e seguir em frente, a gente consegue fazer as coisas com mais facilidade, a gente consegue dormir, a gente sente satisfação. Então isso aí é um crescimento pessoal muito grande, entende? Então o papel do perdão aí no crescimento pessoal é muito grande. E a 29, é possível a gente perdoar e ainda lembrar da dor? Sim, é possível em alguns casos, é possível. Porque assim, a gente perdoou o que o agressor fez, tá? Mas aquela dor do que perdeu ainda tá com a gente, entendeu? Por exemplo, vem uma pessoa e mata um ente querido de você, tá? Aí você luta para perdoar o assassino. Você luta muito. Aí, vamos supor que consegue, mas a dor da perda continua. A dor da perda continua, entendeu? A gente continua sentindo a dor daquela perda. Então é possível perdoar e ainda sentir dor, sim. Só que aí é uma dor assim mais leve, porque é uma dor sem a raiva, uma dor sem aquele ódio, é uma dor assim com mais conforto, porque aí Deus nos orienta, Deus nos dá força, e aí fica mais leve porque não está odiando, então é uma dor mais leve, né? E a 30 qual o conselho que você daria para uma pessoa que está lutando para perdoar? Para mim é muito complicado dar esse conselho, porque nesse momento, nessa época da minha vida, eu ainda estou lutando para perdoar uma coisa, ainda não consegui.
já consegui o esquecimento. Passo tempo esquecida, não consigo, não imito pensamento negativo para a pessoa, não desejo mal, isso já é um início de perdão, né? Mas perdoar totalmente ainda não perdoei. Então eu estou lutando para perdoar. E por isso é difícil dar esse conselho. Mas eu diria que a pessoa deva se agarrar com Deus. Agarrar com Deus. Pedir a Deus para ajudar, pedir a Deus para nos mostrar o caminho do perdão. Orar muito, orar muito, orar muito, orar muito, procurar não desejar o mal para a pessoa que nos prejudicou, procurar não emitir pensamento negativo, porque isso nos faz mal, entendeu? E orar muito, se agarrar muito, 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 muito com Deus, tá? Então, terminaram as perguntas, eu espero que vocês tenham gostado da minha resposta. O perdão é um assunto muito importante, mas muito polêmico, porque não é fácil perdoar. A gente tem que perdoar de coração, porque se não for de coração, não adianta nem falar em perdão. Precisa de muito Deus no nosso coração para a gente perdoar. E a pessoa que consegue perdoar, ela é uma pessoa muito virtuosa. É uma dádiva de Deus muito grande a gente conseguir perdoar, porque não é fácil. Não é fácil. E a seguir eu vou falar o nome das participantes. E as participantes são Cleo com Amor ao Ponto, Duarte, Blog Rotina da Teteca, Prielen, Lúcia Baldo, Jussara Barbosa, Prielen, Lúcia Baldo, Jussara Barbosa, Leda Dicas, Beatriz Madureira, Vem que tem variedades, que é o meu canal, e Edvânia Marta Muniz. Essas são as participantes de hoje dessa tag. Espero que vocês venham lá, depois de ver meu canal, ver o que elas responderam. Mas as perguntas são as mesmas, mas as pessoas respondem de maneira diferente, porque cada pessoa tem uma visão de vida, cada pessoa tem uma maneira de pensar, cada pessoa tem um ideal de vida, então as respostas normalmente são diferentes, tá, gente? Então, por isso, eu gostaria que vocês fossem lá prestigiar. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da minha resposta, que inscreva no canal, se não for inscrito, curta, comente, compartilhe. Fique com Deus, muito obrigada por assistir e Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.